Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Imaginem só, uma ameaça apocalíptica, mas esqueçam aquelas explosões gigantescas de Hollywood. Pensem num frio, um frio lento, silencioso e absoluto. É exatamente esse o cenário de arrepiar que o Andy Weir, o mesmo gênio por trás de Perdida em Marte, trouxe pra gente no aclamado Devoradores de Estrelas, ou Project Hail Mary no original. Na nossa explicação de hoje, a gente vai destrinchar como uma crise dessa escala cósmica vira uma das histórias mais profundas sobre sobrevivência, sacrifício e, surpreendentemente, a amizade. Aí vem aquela grande questão. O nosso Sol está morrendo. Mas olha, não é daquele jeito clássico com uma supernova super dramática que a gente está acostumado a ver na ficção científica. Nada disso. Os cientistas aqui na Terra começam a notar um escurecimento exponencial, uma queda de energia contínua e, a princípio, totalmente inexplicável. Até que, bom, eles descobrem um segredo bizarro. Existe um arco de luz infravermelha totalmente invisível ao olho nu que foi batizado de linha Petrova. E o que essa linha faz? Ela simplesmente suga e transporta a energia da nossa estrela direto lá para o planeta Vênus. Loucura, né? Parte 1. O fim do nosso Sol. E para piorar, o relógio está correndo rápido. A humanidade tem só 30 anos. Pensem bem, 30 anos. Se esse apagão solar continuar no ritmo que está, em 3 décadas a Terra vai mergulhar de cabeça numa era glacial catastrófica. É o fim da agricultura global, os oceanos vão congelar completamente e a humanidade vai entrar num declínio sombrio e muito, muito gelado. O tempo está acabando de forma implacável. Parte 2. Astrofagia, o inimigo microscópico. E qual é o grande culpado de tudo isso? Depois de muita investigação, a galera da ciência toma um baita susto. A anomalia não é um buraco negro ou um fenômeno gravitacional caótico. Acreditem se quiser, é vida biológica. Eles chamam isso de astrofagia. São micro-organismos alienígenas unicelulares que literalmente se alimentam de pura energia solar. Eles funcionam como baterias microscópicas guardando essa energia absurda e usam a tal da linha Petrova como uma rodovia natural para pegar carona até Vênus. Chegando lá, eles aproveitam a atmosfera super densa de dióxido de carbono para se reproduzirem à vontade. Basicamente, a gente está lidando com uma infecção, só que em escala estelar. Parte 3. A missão suicida de Grace. Agora, vamos esquecer a escala de bilhões de pessoas na Terra por um instante e focar no micro. Imagina a situação do Highland Grace, o nosso protagonista, numa jornada do herói que está mais para um pesadelo invertido. Primeiro, ele acorda totalmente sozinho numa nave chamada Hail Mary, no meio do breu absoluto do espaço profundo com uma amnésia pesadíssima. Segundo, o cara descobre que os 2 únicos colegas de tripulação estão mortos. Terceiro, as memórias começam a voltar aos pouquinhos, em flashbacks, e ele lembra da tal ameaça monstruosa contra a Terra. Mas o quarto ponto... Nossa, essa é a grande reviravolta. Ele lembra que, na verdade, a comandante da missão, a Eva Stratt, precisou tomar uma decisão extrema depois que a tripulação original morreu dias antes do lançamento. Ela mandou sedar o Grace e forçou o cara a embarcar na missão contra a própria vontade. Isso cai como uma bomba, trazendo uma epifania psicológica espetacular. O Ryland Grace nunca foi aquele salvador voluntário, o herói de peito aberto. Ele era só um professor de ciências do ensino fundamental. Brilhante? Com certeza, mas ele surtou, entrou em pânico e simplesmente disse não para a missão. A grande sacada do livro é que a história não pune o Grace por isso. Em vez disso, ela enquadra tudo o que vem a seguir como a jornada desse cara comum, tentando, na marra, achar lá no fundo a verdadeira coragem que faltou a ele quando ainda estava na Terra. Parte 4. Aliança alienígena. E as coisas ficam ainda mais interessantes quando a nave finalmente atinge seu destino no sistema de Tau 7. Esse é o único pedaço da nossa vizinhança cósmica que, misteriosamente, está imune à astrofagia. Lá, a Hail Mary dá de cara com uma nave alienígena colossal, a Blip-A. Isso rende uma das amizades mais sensacionais e inusitadas de toda a ficção científica moderna. De um lado, a gente tem o humano Ryland Grace, que, óbvio, depende totalmente da visão e da luz. Do outro, tem o Rock, um alienígena eridiano. O lance é que o planeta do Rock também está morrendo por causa da infecção. A biologia deles é completamente oposta. O Rock parece uma aranha gigante com pele de pedra, não tem olhos e vive numa atmosfera de amônia escurecida sob uma pressão esmagadora. Ele percebe o mundo todo puramente através de ondas sonoras precisas, num ambiente bizarro onde o som viaja a rápidos 555 metros por segundo. Mas aí, como é que 2 espécies tão diferentes conseguem interagir?
Bom, eles constroem pontes, no sentido mais literal e figurado da palavra. Num trabalho formiguinha de engenharia linguística, eles começam a trocar frequências sonoras, montam pequenas maquetes físicas e, bem devagarzinho, criam um vocabulário. O mais genial disso tudo é que aquele dever distante, super abstrato que o Gracie tinha de salvar a humanidade vira algo visceral, muito pessoal. Através desse esforço absurdo de comunicação e dessa ajuda mútua, nasce uma verdadeira amizade. Agora, existe um rosto e uma vida concreta que precisa ser salva. Parte 5. O significado do sacrifício. Chegando no clímax científico de toda essa jornada, as mentes combinadas de um professor humano e um engenheiro alienígena acham a solução definitiva para a infecção cósmica. Explorando um planeta no sistema Tau 7, que eles apelidaram carinhosamente de Adrian, os dois descobrem a grande razão pela qual aquela estrela não estava escurecendo. O segredo, a Tau Moeba. É um predador microscópico natural que ativamente caça a astrofagia e a engole inteira por fagocitose. Infecção desativada. Simples assim. Só que, claro, na ciência dura do Andy Weir, achar a cura é apenas o primeiro passo. A partir daí, a gente acompanha um método biológico super rigoroso na prática. O Gracie e o Rocky precisam cultivar milhares de gerações dessa tal moeba em cativeiro, forçando uma evolução seletiva para garantir que os micro-organismos aguentem o calor infernal de Vênus e o ambiente do planeta do Rocky. Tudo dando certo, a parte final do plano é carregar as informações e os micróbios numas sondas não tripuladas, chamadas Beetle, e despachar tudo de volta para a Terra. E é exatamente aqui que o bicho pega e as coisas saem terrivelmente do controle. Num daqueles momentos clássicos de thriller biológico de roer as unhas, a evolução da cura vai longe demais. O Gracie percebe que, na viagem de volta, a tal moeba sofreu uma mutação não prevista. Os bichinhos passaram a corroer e devorar um material chamado xenonite. O grande problema? A nave inteira do Rocky, incluindo os recipientes da cura e até o combustível dele, são feitos de xenonite puro. Se ninguém fizer nada, a tal moeba vai engolir todo o propulsor do Rocky, deixando ele totalmente à deriva no vácuo espacial para morrer exposto a radiações mortais. O que nos leva a um dilema ético e emocional gigantesco. O Grace enviou as sondas Beetle. O trabalho dele está feito, a Terra tem a cura. Ele pode muito bem continuar a viagem dele rumo a casa, onde com certeza seria recebido como o maior herói da história da humanidade. Ou ele pode gastar toda a comida e o combustível que sobraram na Hail Mary, dar meia volta, caçar a nave do Rocky pela imensidão do espaço escuro e salvar o amigo de uma morte certa. E é aí que a jornada do nosso protagonista brilha como nunca. Sem uma arma na cabeça, sem ninguém sedando ou obrigando ele a nada, ele toma a decisão. Ele escolhe o Rocky. Ele escolhe sacrificar o próprio futuro por puro amor e amizade. O desfecho dessa história consegue ser emocionante e, ao mesmo tempo, perfeitamente agridoce. As sondas chegam no nosso sistema solar, a Terra aplica a tal moeba e o Sol recupera sua força luminosa. E graças ao resgate maluco promovido pelo Gracie, o Rocky também sobrevive e ele leva o humano com ele para o planeta Erid. Como a biologia é diferente, os alienígenas montam um habitat customizado só para o Gracie poder viver em paz e respirar oxigênio. No final belíssimo de tudo isso, o Highland Gracie deixou de ser aquele homem assustado tentando fugir. Ele se torna um ser realizado que encontrou o verdadeiro propósito da vida ensinando ciências para uma sala lotada de alunos alienígenas super agitados. É a prova máxima de que o nosso propósito nem sempre está na glória absoluta, mas nas conexões genuínas que a gente cria pelo caminho. Parte 6, do livro para o cinema. E olha, o impacto dessa narrativa foi tão estrondoso que furou a bolha literária, entrando nas listas de leitura de nomes como Barack Obama e Bill Gates, e rapidinho pavimentou o caminho para as telas. Lançada nos cinemas mundiais em março de 2026, com o selo da Amazon MGM Studios, a versão cinematográfica trouxe essa ficção científica dura para o grande público. O filme contou com ninguém menos que o astro Ryan Gosling, na pele do brilhante professor Ryland Grace, e trouxe o talento absurdo da Sandra Hüller, vivendo a complexa e impositiva Eva Stratt. Com a direção da dupla Phil Lord e Christopher Miller, o resultado na tela conseguiu preservar não só toda a ciência espetacular do livro, mas principalmente a sensibilidade maravilhosa da amizade entre um humano e um eridiano. Para a gente encerrar nossa explicação de hoje e deixar a cabeça de vocês fritando um pouquinho, se no começo da missão o Highland Grace precisou ser sedado e forçado a encarar suas responsabilidades, no fim de tudo ele deu as costas para toda a glória absoluta na Terra para salvar a vida de uma única pessoa perdida num sistema estelar esquecido. Tudo isso por uma escolha que, dessa vez, era só dele. Fica a grande provocação que essa história espetacular traz pra gente. Será que um sacrifício só tem o valor de um verdadeiro heroísmo quando a escolha é genuinamente baseada no nosso próprio livre-arbítrio?
Fim. O algoritmo quer te manter ocupado. Nós queremos te manter inteligente. Se inscreve no Aprende Ali.